Olá, amigos da TV Profissão, mais um programa Direito e Cidadania com o advogado Misael Caetano. Também eu quero mandar um abraço para os amigos da ISTV, o pessoal que me acompanha pela TV Lumen, o pessoal também que está me acompanhando, as pessoas que me acompanham pelo satélite, também você de Curitiba, região metropolitana, você que vai me acompanhar, me assistir nesse momento pelas redes sociais, YouTube, Facebook, etc. Mais um programa Direito e Cidadania, agora tratando de temas do direito, né? Direito e cidadania, agora vamos falar de direito, mais especificamente o direito penal, a ciência penal. A Constituição, ela diz que ninguém será privado dos seus bens e da sua liberdade sem o devido processo legal, sem a ampla defesa e sem o contraditório. Ao preso sempre será dada todas as garantias constitucionais. Mas quando se fala em direito penal, quando se fala em processo penal, em crime, a sociedade tem uma certa rejeição à questão de você dar direito àquele que cometeu o crime, à defesa, ao contraditório. Isso a sociedade não compreende muito esse papel que o Estado nos garante, essas garantias constitucionais e também extraconstitucional, essas garantias fora do processo, dentro do processo que nos é dado dentro do direito penal. Sempre que, quando ocorre um crime de grande repercussão, em cada brasileiro que você conversa, sempre tem uma solução fácil para resolver o problema. Mas nós que somos do direito pensamos de forma diferente. E para tratar desse tema específico que é o direito penal e o processo penal, eu convidei o Dr. Paulo César Rodrigues, que é ex-policial civil, ex-escrivão de polícia, também atuou em várias delegacias do Paraná e de Curitiba e região metropolitana, e há 10 anos? 12 anos. Há 12 anos, o Dr. Paulo César, ele atua como um dos brilhantes advogados penalistas do Paraná. Doutor Paulo César, muito obrigado por aceitar o meu convite. Boa tarde, meu nobre amigo, doutor Misael Caetano. Boa tarde aos telespectadores do programa Cidadania e Justiça. Me sinto honrado de estar hoje aqui no teu programa. Esse convite já tem sido feito já há algum tempo, e hoje que a gente conseguiu dispor de um determinado tempo para vir aqui falar sobre o direito criminal. O senhor é de Jacarezinho? Sou de Jacarezinho, como se diz, sou pé vermelho. Formado lá mesmo? Norte Pioneiro. Não, eu até iniciei a minha faculdade em Jacarezinho, na atual UEMP, né, que antigamente era Faculdade de Direito do Norte Pioneiro, engloba ali toda a região do Norte Pioneiro. Hoje é um polo estudantil, na verdade sempre foi, mas hoje Jacarezinho tem 25 cursos. E eu acabei concluindo a minha faculdade na Faculdade de Direito de Curitiba, em virtude de ter sido transferido na minha profissão de policial da cidade que eu atuava no Norte Pioneiro para a capital. Quantos anos de polícia? Tive 19 anos de polícia. Nesse período exerci a função de escrivão e de superintendente em diversas delegacias da capital. Do interior, né? Do interior eu só trabalhei mesmo na cidade de Baiti. Daí eu trabalhei o restante do meu tempo de serviço na polícia aqui na capital mesmo. Fiz grandes amigos na polícia, que continua a amizade mesmo. Hoje a gente está atuando como advogado criminal, então sempre as pessoas acham que não dá para ver uma amizade entre polícia e advogado, mas a amizade continua. Doutor Paulo, qual a importância do direito penal para a sociedade?
Olha, eu acho que o direito penal é uma garantia de toda pessoa. Isso eu digo uma garantia tanto da vítima quanto do réu, né? Que a gente tem que ver as garantias processuais de ambas as partes. Mas se a gente for falar especificamente do réu, então eu vejo ele como uma garantia de que vai haver o cumprimento dos preceitos constitucionais, dos ditames da lei penal e processual penal, a partir do momento que o réu tem um advogado fazendo o acompanhamento desde a fase de inquérito policial, que tramita na delegacia. Como todos nós, operadores de direito, sabemos, na delegacia de polícia é um processo ainda inquisitório, porque é um inquérito policial, e a partir de que ele seja encaminhado para a justiça propriamente dita, com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, vai se formar o processo penal mesmo, onde nós vamos ter para o réu o direito do contraditório e da ampla defesa. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para as pessoas em si, para os nossos telespectadores, o que vem a ser o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, porque a sociedade entende que, às vezes, alguns crimes, pela repercussão que é, pela violência que o cidadão não deveria ter direito a um processo justo, com todas as garantias constitucionais. O devido processo legal é exatamente isso. O direito que o réu tem de apresentar a sua defesa, seriam os princípios da ampla defesa e do contraditório, e cabe ao advogado criminal prestar a informação devida para o réu, que acaba se tornando o cliente do advogado criminalista, né? E instruir o processo com as provas que teríamos pela defesa. Porque no processo penal, diferente dos outros ramos do direito, em que há um embate jurídico entre dois advogados, no direito criminal, nós temos, de um lado, a acusação, que é representada pelo Ministério Público, e, do outro lado, tem o advogado constituído do réu, ou mesmo um defensor nomeado pelo juízo, que tem que fazer um julgamento imparcial de acordo com as provas colhidas durante a instrução criminal. Doutor Paulo, como que o senhor vê, que o senhor que já atua há muito tempo, né, como policial, como escrivão, como superintendente, como que o senhor vê que a sociedade enxerga o direito penal? Olha, muitas vezes a sociedade, em relação ao advogado criminal, ela acha que o advogado vai instruir o réu a mentir para o juiz, para o promotor, para as testemunhas, e na verdade não é isso que acontece. Quando eu sou procurado por algum cliente da área criminal, eu peço que ele seja o mais sincero possível, tanto comigo, que sou seu advogado, quanto com o juízo. Por quê? Uma das garantias que nós temos no processo penal se chama a atenuante da confissão espontânea. Ela é prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal. Pela confissão espontânea, o réu tem direito a uma diminuição de pena. Então, mesmo aquela pessoa que já tenha cometido um crime anteriormente, ela também faz jus a essa atenuante. Então, eu vou dar um exemplo prático. Um crime de receptação ou de estelionato, se, digamos, ocorrer uma condenação, tem uma condenação de 4 anos, a pessoa é reincidente, que já tem uma condenação anterior, então ela tem um agravante, e essa agravante, a pena pode ser aumentada em até 2 anos. Se for efetuada a confissão espontânea, obrigatoriamente o juízo tem que compensar a agravante com a atenuante da confissão espontânea. Então, a pena, ela retorna para aquela pena base, prevista ali no artigo 59 do Código Penal, que foi a pena inicial. Enquanto que, se ele não for sincero com o juiz, ele vai ter a pena só aumentada e não vai ter diminuída. E eu sempre digo para o réu, nós não podemos menosprezar juízes, promotores, que são pessoas que foram investidas nesse cargo através de um concurso público
e são pessoas com autoconhecimento jurídico. Então, não tem como o réu querer iludir e ir contra as provas do processo. Então, a gente tem que, o advogado criminalista, ele tem que trabalhar em cima das provas colhidas nos autos. Doutor Paulo, ontem, eu estava, essa semana em si, estava acompanhando o Fantástico e apareceu uma matéria no Rio de Janeiro de violação de domicílio. Qual a importância do mandato de busca e apreensão e a questão que a casa ela é inviolável para o cidadão? Eu queria que você comentasse sobre isso, porque algumas pessoas acham que a polícia ela pode chegar simplesmente qualquer hora do dia, da noite, e meter o pé na porta da casa do cidadão e adentrar e fazer as suas diligências. Não funciona assim, não é, doutor Paulo? Não, na verdade, já se está formando uma maioria, tanto da doutrina quanto da jurisprudência, de que a invasão de domicílio, todos os atos que foram feitos a partir dali são atos ilegais. Sem um mandato? Sem um mandado de busca e apreensão. Então, esses atos, a polícia viu alguém na frente de uma casa, é asilo inviolável, né, do indivíduo. Doutor Paulo, aproveitando os comentários, quais foram os principais alterações do Código Penal e do Processo Penal com essa promulgação desse pacote chamado pacote anticrime? Esse pacote anticrime, na verdade, é a Lei 13.964/2019, mas ficou conhecido no meio jurídico como pacote anticrime. É um pacote, até pelo próprio nome, que a intenção era que a lei fosse mais rigorosa com certos crimes, né? Alguns acabou acontecendo, mas outros não, acabaram abrandando. Então, nós temos alguns pontos desse pacote anticrime que são, na prática, hoje aplicado ao direito, né? Tanto ao direito penal quanto processual penal. E nos casos que geralmente eu atendo, eu observo bastante a aplicação do artigo 28, a linha A, que foi inserido no Código de Processo Penal, no qual uma pessoa que cometeu um crime que a pena seja inferior a 4 anos, que não tenha sido cometida com violência contra a pessoa. Então, se o réu de um processo desse, se ele efetuar a confissão espontânea, isso daí é até a chamada ANPP, Acordo de Não Percepção Penal. Então, é um acordo que é proposto pelo promotor, numa audiência especificamente para esse ato, e nessa audiência, se o réu confessar o delito e concordar com algumas condições que são geralmente propostas pelo Ministério Público, que seria uma pena pecuniária, que geralmente, dependendo do crime, até pelo crime ser abaixo de 4 anos, geralmente um crime abaixo de 4 anos, a pena mínima é 1 ou 2 anos, então é 1 salário mínimo, 2 salários mínimos de pena pecuniária. E o principal é que a pena de prestação de serviço para o réu, se ele viesse a ser condenado pela pena mínima de um crime de 1 ano, ele teria que cumprir 1 ano de prestação de serviço. O que é proposto pelo Ministério Público? Uma diminuição de 2/3 geralmente, então a pena cairia para 4 meses de prestação de serviço à comunidade. Então, com isso, é bastante viável para uma pessoa que está respondendo um processo aceitar esse acordo. Uma outra mudança seria na parte processual penal. Outra mudança que houve na parte penal seria do artigo 171 do Código Penal Brasileiro, que é o crime de estelionato, que todo mundo até comenta, o cara é 171. É 171 porque praticou um estelionato. Então, houve uma alteração, foi acrescido também o parágrafo 5º no artigo 171, e hoje o estelionato ele deixou de ser uma ação pública incondicionada. Por que incondicionada? Ele passou a ser condicionada pela representação da vítima. Então, uma pessoa normal, se ela é vítima de um estelionato, ela tem que ficar atenta para que não ocorra uma preclusão do direito dela
que dentro do prazo de no máximo 6 meses, ela tem que representar criminalmente, como é nos crimes contra a honra. Os crimes de injúria, calúnia, difamação, Dr. Paulo, tem um prazo para explicar para as pessoas, que em alguns crimes é obrigado fazer essa representação. Alguns crimes não, os crimes contra a vida não, né, doutor Paulo? Não, nos crimes contra a vida não, que esse continua sendo ação pública incondicionada. Independe da vontade da vítima, né? Independe da vontade da vítima. Crime de estupro, que até 2018 a mulher poderia escolher se ela processava também seu agressor, hoje não é mais dessa maneira que funciona. Também é uma ação pública incondicionada. Antigamente, até 2018, tinha que representar. Então, em todos os crimes contra a honra e agora também no crime de estelionato, que é um crime material, a vítima tem que representar. Nesse crime, antes dessa alteração da lei, se o autor do crime ele ressarcia a vítima do prejuízo antes do oferecimento da denúncia, o juiz poderia não receber a denúncia. Porque o crime de estelionato é o chamado crime material, aquele crime de duplo resultado. Tem que ter uma vantagem de outra, uma vantagem ilícita em detrimento de outra. Então, alguém tem que ter uma vantagem e o outro tem que ter um prejuízo. Se esse prejuízo é ressarcido, a doutrina majoritária entendia que se ele fosse ressarcido antes do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, o juiz poderia não receber a denúncia e determinar o arquivamento, porque houve o ressarcimento do dano causado. Pois bem, amigos da TV Profissão, programa de Cidadania, está conversando aqui com o Dr. Paulo César Rodrigues, que é um brilhante advogado penalista, atuando há 12 anos, como ele comentou, no direito penal. E o direito penal, ele é incompreendido. É importante, mas ele é incompreendido pela sociedade. São garantias que a sociedade tem, porque ninguém está livre de cometer um crime nessa vida, e são garantias constitucionais, garantias processuais para que o cidadão que venha a ser processado pelo Estado tenha um processo justo. Por isso que o nome se diz justiça, processo justo. E um dos institutos novos que está em validade há pouco tempo no Brasil é a chamada audiência de custódia, que muitos policiais dizem que é enxugar gelo, né, doutor Paulo? Diz que o Estado, eles prendem, o advogado peticiona e na audiência de custódia o juiz solta. Doutor Paulo, é uma garantia importante essa audiência de custódia? Sim, eu vejo a audiência de custódia como uma garantia importante para a defesa e também para o réu, porque no prazo de 24 horas, quem é preso tem que ser apresentado a um juízo. A partir do momento que ele é apresentado ao juízo, ele vai dar a versão dele dos fatos e o juiz vai avaliar as condições pessoais dele. O crime cometido, a pena que esse crime vai gerar futuramente. Então, muitas vezes, há crimes que as pessoas são presas num primeiro momento, elas são processadas e no final do processo a pena é no regime aberto. Então é injustificável alguém que futuramente vai ser condenado numa pena no regime aberto ou mesmo semiaberto, que seria uma colônia penal, continue ali ocupando um espaço numa cadeia pública que já está bastante cheia, com diversas pessoas presas por diversos motivos, e é uma maneira até de proteger aquele criminoso primário, aquela pessoa que nunca cometeu um crime e que por um motivo ou outro comete um crime, mas ela tem um trabalho, ela tem uma residência e ela tem condições de responder ao processo de liberdade. Então o juiz observa todas as condições pessoais do réu e determina que ele passa a responder o processo em liberdade. Então, eu até não diria que seria enxugar gelo, porque quem comete um crime mais grave, o juiz não vai soltar de imediato. Não solta, Isso é natural. O juiz acaba soltando aquele que tem as condições pessoais para responder o processo em liberdade. São circunstâncias, são condições objetivas, jurídica, penal e também condições psicológicas, né, doutor Paulo? Sim, também. Não tem como deixar uma pessoa que nunca foi preso juntamente com outras pessoas que já estão no mundo do crime, que já foram presas por diversas vezes. Então,
Eu diria que cria até assim, um constrangimento para o réu primário ele ter que ficar num local preso com outras pessoas que cometeram outros tipos de crime diferente do dele. Doutor Paulo, a Constituição diz que ninguém será levado à prisão sem antes uma sentença penal condenatória transitada em julgado. O princípio esse princípio do direito penal que diz que o cidadão tem que ter todo o seu processo até o final para depois transitar em julgado para que ele possa ser recolhido a uma cadeia para cumprir a sua pena. Como é que o doutor vê esse instituto do princípio do trânsito em julgado? Porque em 2018, teve uma mudança que o Supremo mudou o entendimento que o réu que tivesse já uma pena em segunda instância deveria ser recolhido. Aí o Lula foi preso, depois o Supremo mudou, agora mudou novamente. Mas há uma controvérsia muito grande sobre essa questão do trânsito em julgado da pena, que é uma garantia constitucional, e ademais também que nem sequer o Congresso Nacional pode mudar porque é uma cláusula pétrea. Como é que o doutor Paulo, sendo um penalista, vê essa questão aí do trânsito em julgado da pena? Olha, eu vejo isso como um direito já declarado pela nossa Constituição. Como bem lembrado, é uma cláusula pétrea, não pode ser mudada a não ser que o Congresso trabalhasse nesse sentido, né, de haver mudança. Nós temos uma Constituição de primeiro mundo, que muitas vezes, em alguns pontos, deixa de ser aplicada, né? Mas em relação à condenação. Há uma condenação na primeira instância, dependendo do crime, se for um crime grave, o réu continua preso, porque o juiz decreta, na verdade ele já decretou lá atrás a prisão preventiva, ele faz a manutenção da prisão preventiva, que até com o pacote anticrime, houve uma alteração. A cada 90 dias, o juiz tem que novamente tem que avaliar as condições para fazer a manutenção dessa prisão preventiva. Então, se ocorrer uma condenação no segundo grau e essa pessoa ainda permanecer presa, se ela ainda permanecer condenada, ela permanece presa. Vai recorrer para o STJ, que é a nossa terceira instância em Brasília. Então, ela só vai permanecer presa dependendo, como eu já falei, até na audiência de custódia, se ela não tiver as condições para permanecer em liberdade. Então, um réu que permaneceu em liberdade durante a tramitação do processo ali da instrução criminal, o próprio juiz reconhece que ele deve permanecer em liberdade para poder recorrer, dá o direito de recorrer em liberdade. Se no segundo grau ele continua em liberdade e não há motivos para se ter uma nova prisão, ele vai recorrer para a terceira instância em liberdade. Doutor Paulo, mas a sociedade diz que nós advogados usamos isso aí como artifício para chegar, para deixar o processo moroso e ganhar na prescrição. Eu não diria assim, porque, na verdade, nós advogados não somos nós que fizemos a lei. Nós somos apenas operadores do direito, nós estamos aqui apenas cumprindo o que é determinado pela lei. Doutor Paulo, durante a Lava Jato, o Instituto da Delação Premiada, ele veio à tona aí e depois ficou sabendo aí que ocorreram muitos erros, né, nessa condução das delações premiadas. Como é que o senhor vê o Instituto da Delação Premiada? Ele é bom para a sociedade, não é bom? Como é que o senhor analisa? Olha, esses processos na Lava Jato, como eu não atuei em nenhum caso, até fica difícil para mim falar sem conhecimento de causa, né? Mas em relação ao Instituto da Delação Premiada, ele é assim um aprimoramento, eu diria, da confissão espontânea, porque quem está fazendo uma delação premiada está tentando diminuir a sua pena, em detrimento dos outros réus, né? Então, eu acho que para você falar sobre a delação premiada, você tem que partir de um caso em concreto mesmo, para ver se você está defendendo o réu, se ele vai fazer ou não. Eu sei que isso daí acabou se tornando voz corrente, havia os mandados de condução coercitiva, as pessoas eram conduzidas e acabavam fazendo a chamada delação
premiada e no final das contas deu no que deu, né? Doutor Paulo, como é que o senhor vê essa questão de que ocorreu muitas reclamações também no âmbito da Lava Jato, que se usou as prisões como ferramenta para que se ocorresse essas delações, essas confissões que o senhor comentou aí? O senhor acha que o direito penal deveria limitar, antes se o cidadão não teve uma sentença ainda, deveria ter um tempo mínimo para ele ficar respondendo esse processo em prisão? Ou como é que o senhor vê isso? Não, eu sou da opinião que ninguém deve responder preso sem ter uma sentença também, né? Tanto que no nosso Código de Processo Penal tem o Instituto do Habeas Corpus para os casos de excesso de prazo. Então, em relação a essas conduções, a essas delação, o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas deveriam ter a garantia constitucional de permanecer calado, de não fazer prova contra si mesmo, que tudo isso é previsto na nossa Constituição. Doutor Paulo, em relação à execução da pena, a gente sabe que o processo penal, depois que tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado, aí começa um novo processo, que é a fase chamada fase de execução da pena, que é uma lei de 84, isso? Sim, é a lei de execuções penais. Para todo advogado militante na área penal, o principal artigo para nós é o artigo 112 da LEP, que é o artigo que trata da progressão de pena. Por quê? Toda pessoa que se encontra preso quer sair da cadeia, quer sair da penitenciária, e para ela sair, ela tem que fazer, muitas vezes, uma remissão de pena, ver uma mudança que beneficia ela em determinada lei, se houve a mudança, para que haja uma progressão, primeiro do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Então, eu diria também que o pacote anticrime, ele trouxe uma mudança pontual no artigo 12, principalmente... Da qual lei? Então, lei de processo penal? Da lei de execuções penais. O que fala o artigo 12? O que ocorre? Vou te dar assim, um exemplo. A pessoa, antes do pacote anticrime, se a pessoa era condenada por tráfico, homicídio, um roubo qualificado, ela tinha que cumprir 60% da pena para ter direito a uma progressão de regime, mesmo que o crime anterior que ela tivesse praticado fosse um crime comum, que 60% era para pessoas reincidentes. Então, mesmo que ela praticou um crime comum, um furto, um acidente de trânsito, era 60%. Com essa alteração do artigo 5º, que houve até um dúbio sentido, ele, num primeiro momento, ele não foi aplicado pelos juízes das varas de execuções penais, teve que ter muito recurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, até mesmo para o Superior Tribunal de Justiça, que deu o entendimento de que essas pessoas teriam que cumprir 40%, que é o que determina o inciso 5º do artigo 112. Por quê? Se a pessoa se ela é condenada por um crime equiparado ao crime hediondo, se ela é primária em relação ao crime hediondo, mesmo que ela praticou um crime comum, ela tem direito aos 40%. Isso aí, logo no início, houve uma grande briga jurídica, né? Os promotores entendendo que teria que cumprir 60%, a defesa 40%, até que foi referendado pelo STJ que o correto é cumprir 40%. Isso dá uma diferença muito grande. Se a pessoa tiver uma condenação de 10 anos, digamos, ela teria que cumprir 6 anos. Com essa mudança aí da alteração que foi trazida pelo pacote anticrime, ela teria que cumprir apenas 4 anos, 2 anos a menos. Doutor Paulo, quando alguém que cometeu um crime lhe procura, que eu sei que são bastante gente que lhe procura, nós somos amigos, né? Trabalhamos no mesmo prédio, qual a tua orientação? Olha, a minha orientação para toda pessoa que praticou um crime, seja o mais sincero possível com o seu advogado, e não somente com o advogado, com o juízo também. Que, como eu já falei lá atrás,
nós não podemos menosprezar o saber jurídico dos promotores, dos juízes. Então, eu sempre digo, dentro das provas que estão colhidas, se eu ver que há um espaço para uma absolvição, nós vamos buscar a absolvição, que é o interesse de todo mundo ser absolvido em um crime. Mas se as provas forem muito contundentes, eu digo, faça a confissão espontânea, que o juiz vai ver com outros olhos a tua situação e você vai receber atenuante. Se for condenado, você vai ter uma diminuição de pena. Então eu acho que muitas vezes na vida a gente não pode querer só ganhar, só obter vantagem. Então tem vezes que você tem que deixar só a vantagem de lado. Não, vamos perder, mas vamos perder pouco. Não tipo assim, não vamos perder de 7-1, né? Vamos perder de um pouco menos. Doutor Paulo, o que é viver num regime democrático para o senhor? A viver num regime democrático, principalmente para mim, que sou advogado, que posso impetrar recursos, tanto a nível de segundo grau quanto a nível de terceiro grau, é tudo que qualquer advogado deseja, e não só para ele, mas para toda a população. Muito importante viver num regime democrático, né, doutor Paulo? Muito importante. Ter essas garantias na Constituição assegurada para que o cidadão possa se valer de um serviço de um advogado para provar, às vezes, a sua inocência é muito importante, né, doutor Paulo? Sim, imagine se a pessoa não tivesse direito de provar a sua inocência. Eu mesmo eu não atendo só quem cometeu o crime. Eu atendo também pessoas que estão sendo processadas, mas de maneira injusta. Eu já consegui diversas absolvições, principalmente de casos em que houve um reconhecimento numa delegacia de polícia. Muitas vezes sem os ditames legais da lei previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, que determina que para um reconhecimento fique 5 pessoas e não apenas uma pessoa que seria o suspeito. Então, tenho conseguido aí absolvições principalmente no segundo grau, quando acontece situações de condenação no primeiro grau. Recentemente mesmo eu tive um caso que eu atendi no litoral do estado, de uma pessoa que foi abordada por policiais militares da Operação Praias e acabou sendo induzido a oferecer uma propina para os policiais. Com isso, ele foi autuado por corrupção ativa. Juntamos uma fita que mostrava que que houve um induzimento ao oferecimento da propina. No primeiro grau, o promotor de justiça até reconheceu que houve um induzimento, determinou que fosse instaurado inquérito policial para apurar a conduta dos policiais militares, mas mesmo assim o juiz condenou no primeiro grau, até mesmo porque houve a confissão dele. Houve a confissão que após o induzimento ele realmente ofereceu para não ser cumprido um mandado de prisão. Doutor Paulo, o senhor acha que no Brasil esses erros de reconhecimento em delegacias que recai mais sobre o cidadão negro, você acha que, infelizmente, a nossa mente, o brasileiro, ele está condicionado a achar que o cidadão negro é quem mais comete crime? Olha, é bem provável que sim, porque a maioria dos casos que eu tive de um reconhecimento pessoal foram de pessoas de tez negra. Negros, né? Infelizmente. Então, o que fazer para mudar isso, doutor Paulo? Isso daí vai ter que ser feito um longo trabalho, né? Para toda a sociedade, não só para a polícia em si. Educação, então, eu acho que isso daí é algo que tem que ser muito bem trabalhado. Uma pergunta pessoal. Se o senhor tivesse começando a tua carreira hoje e te desse duas opções, ser advogado ou médico, qual que você escolheria? Eu acho que com certeza advogado, né? Porque eu acho que o médico também é um profissional muito importante, né, para a sociedade. E eu tenho uma filha que é fisioterapeuta, durante todo esse período da pandemia esteve lá à frente do plantão do Pequeno Príncipe, atendendo lá os pacientes. E eu acho que é uma profissão muito importante, mas o advogado, ele mexe com a liberdade da pessoa, que também, não podemos dizer que depois da vida, é o principal bem que nós temos. Né?
Então, Seria advogados, isso. advogado sempre, né? Advogado sempre. Sempre, né? Só porque, olha, meus amigos que estão me acompanhando aqui para a TV Profissão, porque eu falo isso, porque ele é meu amigo pessoal. Então, assim, o Dr. Paulo César, ele é um homem apaixonado pelo direito penal. Ele trabalha com muito carinho os seus processos. Eu faço também alguns processos nessa área de vez em quando, mas o meu mentor é ele. Dr. Paulo, suas considerações finais. Eu agradeço muito as suas palavras, até fazer aqui mais um ponto, dizer. Eu atendo algumas causas até pro bono, em torno de 3 a 4 por ano, geralmente. Eu acho que dinheiro não é tudo. O importante é você poder exercer a tua profissão, independente até muitas vezes de você estar ganhando ou não para isso. E isso é o que me dá satisfação, o reconhecimento das pessoas que eu atendo é o que me faz seguir em frente na carreira na profissão de advogado criminalista, que eu pretendo exercer até o final dos meus dias. Que bom. Pois é, mais um programa Direito e Cidadania. Muito obrigado a você que me acompanhou aqui pela Super TV Profissão, Canal 13, ISTV, pela Lumen, o pessoal que me acompanha no satélite, pelas redes sociais. Eu quero encerrar o programa com uma parte da música do grande cantor cearense Belchior, que disse que é preciso rejuvenescer e que o passado é uma roupa velha que não se mexe, que não se veste mais. Pense diferente, evolua e até um próximo programa Direito e Cidadania com o advogado Mesael Caetano. Até a próxima!